Olha, a Prefeitura de Aracaju criou um comitê de gerenciamento de crise para assegurar o funcionamento dos serviços públicos essenciais e minimizar os efeitos da paralisação dos caminhoneiros no município. Quem vai trazer os detalhes ao vivo é, mais uma vez, a Priscila Andrade. Cadê a Priscila? Pode soltar aqui, por favor. Priscila, muito boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde, Tiago Elces. Pois é, a Pitbull Móvel parou aqui já na sede da Prefeitura de Aracaju, no centro administrativo, para saber, né, informações sobre esse decreto de emergência, uma vez que o prefeito Edivaldo Nogueira reuniu o secretariado na tarde deste domingo e traz as informações para a gente agora. Vou falar com o secretário Luciano Corrêa da Comunicação, para que a população entenda o que significa esse decreto de emergência. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Tiago. Ontem à tarde o prefeito convocou uma reunião extraordinária com os secretários e, sobretudo, os mais vinculados às pastas que se relacionam com os transtornos trazidos por essa greve, e fez uma avaliação da situação, e uma das conclusões foi a expedição de um decreto que cria o estado de emergência. Esse decreto, ele é a ferramenta jurídica e legal, né, que permite à prefeitura, nesse momento, no momento em que os serviços estão irregulares, em que o abastecimento, sobretudo, de alguns produtos e, sobretudo, de combustível, ele tem um problema de difícil solução, o decreto é a ferramenta jurídica para procurar encarar esse problema. Mas, ao mesmo tempo, foi garantida nessa reunião de ontem, com a presença de todos esses secretários, a normalidade do funcionamento da Prefeitura no dia de hoje. Tipo, serviços essenciais, como limpeza urbana, tudo isso funcionando dentro da programação? Sim, sim. Todos esses itens foram relatados, um a um, inclusive os problemas apontados para ver, inclusive, de que forma o decreto pode ajudar a destravar alguns eventuais problemas na prestação de cada um desses serviços essenciais. Eu listo aqui, por exemplo, as escolas, né, funcionaram quase que normalmente. Teve algumas que não foram, que funcionaram, começaram a funcionar e depois fecharam. Algumas poucas, a maioria funcionou normalmente. E as que teve problemas foi muito mais por um problema de frequência mesmo, de professores que decidiram apoiar o movimento. A coleta do lixo, né, ela está absolutamente regularizada, do lixo domiciliar, até porque nós recorremos a uma liminar, e ela foi expedida pelo Tribunal de Justiça, que nos permite atravessar aquele bloqueio da 101. Porque um dos motivos, e vocês relataram isso na semana passada, do atraso era a demora da entrega pela Barra dos Coqueiros, que estava aumentando esse percurso, estava fazendo dessa viagem uma duração de 3 horas. Isso já foi desobstruído e traz a normalidade também, a partir de hoje, a coleta do lixo domiciliar. Outros serviços essenciais, como por exemplo, eu falei aqui das escolas, mas as unidades de saúde, sobretudo as unidades de pronto atendimento. O Fernando Franco e o Nestor Piva, que têm um atendimento maior e que prestam um serviço mais especializado. E, fundamentalmente isso, o transporte de pacientes renais e de pacientes com câncer. A Secretaria de Saúde tem um estoque de combustível que vai até amanhã, né? Ou seja, até amanhã funciona normalmente. Mas justamente para isso foi feito o decreto, porque se até amanhã a gente não tiver uma perspectiva de solução, de início, de reabastecimento, nós vamos apelar ao decreto para fazer o reabastecimento por essa via, para não prejudicar, por exemplo, esse tipo de serviço que é fundamental. O transporte público, que funcionou hoje, começou a funcionar hoje com em torno de 70%, da frota, sendo que algumas empresas garantiram e funcionaram com 100%. Vocês viram que tem ônibus na rua funcionando, com muito passageiro, enfim. Foi outro serviço é um outro serviço que tem sido retomado na direção já da sua normalidade. A Guarda Municipal funcionando hoje com todo o seu efetivo, fazendo as rondas habituais no centro da cidade, em alguns bairros, mas principalmente nos terminais. A gente sabe que nesses momentos de crise, os aproveitadores de ocasião, marginais, enfim, aumenta a incidência de crimes, de assaltos, de roubos. Então a gente redobrou também por parte da guarda a vigilância nesses locais, sobretudo nos terminais de ônibus. E assistência social, através por exemplo, do funcionamento dos abrigos, né, para os idosos e nas casas lares. E também para o atendimento das crianças nas creches. São serviços que a gente não pode, em nenhuma circunstância, deixar de prestar.
Olha, muito obrigada, secretário, pelas informações. Esses são os serviços essenciais, fundamentais à população aracajuana, que, segundo, né, o representante aqui da Prefeitura de Aracaju, os aracajuanos podem ficar tranquilos, sossegados, que não vão deixar de ser assistidos. Infelizmente, a gente sente que as pessoas estão com medo de sair às ruas. O movimento aqui na capital, ele é tranquilo, pouca gente aí se dirigindo aos serviços públicos, poucas pessoas indo até as próprias escolas, apesar de estarem abertas na rede municipal, porque há um sentimento aí de apreensão e as pessoas ainda na dúvida sobre transitar dentro da capital. Olha, eu continuo circulando aqui, Tiago, e sigo com você aí direto do estúdio com a programação da TV Atalaia no Balanço Geral.